Boa noite. Olá, boa noite. Haddad critica a Guarda Civil que atirou em carro durante perseguição e matou um menino de 11 anos. O agente alegou que revidou após disparo de dentro do veículo onde o menor estava. Já peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo, em análise preliminar, afirmam que essa versão da GCM não bate. Perícia do Senado aponta que Dilma violou a lei em decretos ao passar por cima do Congresso e não nas pedaladas. Embora também decretos embasem um pedido de impeachment, Dilma diz que a perícia mostra que o processo não tem base legal e é um golpe. E você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. O que a gente quer ser? Mais focado. Mais forte. Mais certeiro. Sabe o que a gente é? A gente é um time. Time Petrobras. Onde a gente vai chegar? Longe. Muito longe. E aí, vamos juntos? Somos todos Brasil. O time Petrobras é feito de muita garra e da sua torcida. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Todo Seu dessa segunda, a música boa já está garantida com os meus amigos da grande banda de blues Igor Prado Band e o Jack Scott. Tem ainda bate-papo. Isso mesmo. Eu converso com o padre Júlio Lancelotti sobre as pessoas em situação de rua. Todo Seu, nesta segunda, 11 da noite. Estou te esperando. Mais um caso de violência envolve força de segurança e criança em São Paulo. Ontem, um menino de 11 anos foi morto durante uma perseguição feita por guardas civis metropolitanos, corporação da Prefeitura paulistana. O caso aconteceu em Guaianazes, na Zona Leste. Os guardas envolvidos no caso foram afastados. O prefeito Haddad, Fernando Haddad, do PT, criticou a ação. Valdique Silva Chagas, de 11 anos, saiu de casa na noite de sábado sem dizer para onde ia. O corpo do menino foi velado no cemitério da Vila Formosa, na zona leste da capital. Segundo a polícia, ele estava dentro de um carro com 2 homens que teriam participado de um roubo. Uma viatura da Guarda Civil foi acionada e, após uma perseguição, um dos GCMs atirou. O disparo atingiu Valdique na nuca. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros 2 suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé. O garoto era o 8º de 9 filhos. A mãe contou que não conhecia os 2 homens que estavam com ele no veículo. Disse que estava desconfiada de que o filho estivesse usando maconha, mas que ele sempre negava e que estava preocupada com as más companhias e com a rotina do menino. Já deu mais trabalho, mas ele estava já melhorando, assim. Que tipo de trabalho, dona Ana, que ele dava? Rua, ele chegava tarde, algumas vezes ele teve uma ou 2 vezes ele dormiu fora. Chegou de manhã, a gente ficou a noite toda procurando ele e não encontrava. Segundo a polícia, os guardas contaram que revidaram os disparos dos ocupantes do veículo, mas a família não acredita nesta versão. Eles não tinham arma. Ninguém a senhora já sabe, não tinham arma? Porque eles não revidaram, não tem prova, não tem... tinha 2 testemunhas que viu, disse que não aconteceu, eles não revidaram. O guarda que atirou foi preso em flagrante e, após pagar fiança, foi liberado. Vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os outros envolvidos foram afastados de suas funções. Durante a agenda na zona sul da cidade, o prefeito Fernando Haddad disse que a ação da GCM foi equivocada. Pelo que eu conversei com o comando da guarda, houve uma abordagem imprópria, que resultou numa vítima, uma criança. Nós acompanhamos o caso porque também não queremos ser injustos com o guarda, mas tudo leva a crer que a abordagem não seguiu o protocolo que deveria.
Os peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo informaram que em uma análise preliminar não foram encontrados vestígios de disparos feitos de dentro para fora do carro, onde o menino de 11 anos foi morto. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, 2 adolescentes de 14 e 12 anos que moram no mesmo bairro do garoto que morreu baleado disseram que eram eles que estavam no carro com o menino. Os 3 teriam furtado o carro para ir a uma quermesse. Uma testemunha viu e avisou a GCM. Os guardas passaram a perseguir o carro e houve disparos. Os adolescentes negam o uso de armas. E na sexta-feira, um adolescente de 15 anos foi morto pela polícia militar após furtar um carro em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Ele levou 3 tiros. Hoje, em Piracicaba, o governador Geraldo Alckmin afirmou que os PMs envolvidos neste caso foram afastados. O Departamento de Homicídios vai investigar o caso. A Corregedoria da PM vai acompanhar a investigação. Bombeiros localizam destroços de um helicóptero que caiu próximo a Jundiaí, interior do estado. Segundo a Força Aérea, não há sobreviventes. Quem pilotava a aeronave era a instrutora de voo Jovilde Calaxtil. O helicóptero estava desaparecido desde ontem e foi localizado hoje, por volta das 8 horas da manhã. 5 pessoas estavam na aeronave que ia para a Americana, também no interior de São Paulo, para um torneio de tênis. Mas o helicóptero perdeu contato com a torre de controle na altura de Cajamar. O helicóptero era de Alexandre Costa, fundador da Cacau Show, e do empresário Geraldo Wagner de Oliveira. Costa informou em nota ter vendido sua parte no helicóptero para Oliveira. Nesta semana, traremos 2 reportagens especiais sobre o que acontece quando uma pessoa morre nas ruas de São Paulo. Aqui no estado não há um cruzamento de digitais e quando se trata de moradores de rua, eles só são identificados quando estão com documentos ou se tem passagem pela polícia. E apesar das baixas temperaturas dos últimos dias, é no calor que as estatísticas de óbito aumentam nas ruas. São Paulo tem noites geladas, seguidas por manhãs com moradores de rua mortos. Já viu alguém morrer de frio na rua por causa desse frio forte? Já morreu o José Carlos, no metrô aqui. E sempre dormia lá? Sempre dormia. Aí, quando foi de manhã, ele já estava morto. Fez muito frio, né? João Carlos Rodrigues tinha 55 anos, era do Paraná e morreu coberto por papelão. Aquela tinha sido uma noite emblemática. Não se registravam marcas tão baixas para os padrões de São Paulo em mais de 20 anos. Essa madrugada foi a mais fria dos últimos 22 anos aqui na cidade de São Paulo. As temperaturas muito baixas quebraram vários índices históricos. A velha estratégia da fogueira para encarar o frio. Embora as baixas temperaturas atinjam em cheio idosos, crianças e pessoas que têm doenças prévias graves. É o caso de muita gente que vive aqui nas ruas. Os dados oficiais mostram que mais gente morreu no verão do que agora no inverno. Mas é no frio cortante, quando cobertores e labaredas não aquecem o suficiente, que há exageros perigosos. Montamos uma fogueira e dormimos ao lado da fogueira, bebendo, usando droga, mas com uma fogueira ao lado. Quem morre na via pública não é necessariamente um morador de rua e o Instituto Médico Legal não faz essa diferença nos registros. Segundo o IML, morreram nas ruas em janeiro 22 pessoas, em fevereiro 13, março 16, em abril 10, em maio 9 e 8 até o dia 20 de junho. Entre as causas mais recorrentes estão tuberculose, pneumonia e infarte. Chegamos à conclusão que não foi a hipotermia a causadora da morte. Contudo, o frio agrava patologias de base, principalmente graves quanto estas que essas pessoas apresentavam. O padre Júlio Lancelotti, da Missão Paz, que acolhe moradores de rua, diz que as mortes no calor estão mais relacionadas à violência e no frio, a piora da saúde. A pessoa que está na calçada, deitada em cima de um pedaço de papelão, com um cobertor tênue, fraco e submetida a temperaturas de congelamento, é claro que isso traz para as pessoas um apressamento do óbito e traz uma complicação de patologias que a pessoa possa ter. Já se sabe que as baixas temperaturas aumentam as chances de infarte. Bebidas e drogas também podem piorar o quadro de quem já tem saúde mais frágil.
Mesmo assim, na hora do frio, nas ruas, o que vale é se esquentar, mesmo que isso custe a própria vida. A pessoa, ela não tem uma blusa, ela não tem onde se acomodar, então ela vai no álcool. Então ela vai bebendo, ela esquece. Aí acaba dormindo, então quer dizer, dá um choque térmico, né? O sangue congela. E eu vi esse amigo meu, foi até na Cracolândia, a gente andava junto, pra cima e pra baixo. E isso ficou por isso mesmo, porque nem a família dele apareceu, ninguém mais apareceu. O corpo dele foi pro necrotério, como indigente. E amanhã vamos mostrar o que acontece com os corpos dos moradores de rua e como as famílias podem encontrar uma pessoa mesmo após ela ser enterrada sem identificação. Falar agora de política, o presidente interino Michel Temer se encontrou com o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O encontro foi ontem à noite no Palácio do Jaburu. Segundo o governo, eles falaram sobre o cenário político. Hoje, o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, foi escolhido relator do recurso de Cunha na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele é tido como aliado do PMDBista. Cunha quer anular a votação que pede a cassação dele. O relator tem até sexta para entregar o parecer. A leitura deve ficar para terça-feira que vem. Empresário Ricardo Andrade Magro se entrega à Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele era considerado foragido desde sexta-feira, quando foi alvo da Operação Recomeço. Também se entregou hoje Carlos Alberto Peregrino da Silva, ex-sócio de Magro e também alvo da operação. Segundo o Ministério Público Federal, os dois participaram de um esquema de desvios de pelo menos 90 milhões de reais dos fundos de pensão Petros, da Petrobras, Postales, dos Correios e na aquisição de títulos mobiliários do Grupo Galileu, que administrava faculdades particulares no Rio de Janeiro. Ricardo Magro é amigo e ex-advogado do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Perícia do Senado diz que Dilma Rousseff é autora dos decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional. No entanto, não vê a ação da petista nas chamadas pedaladas fiscais. O relatório da perícia foi entregue hoje ao secretário-geral da mesa diretora do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Agora a defesa e a acusação terão 24 horas para se manifestar. Os peritos irão falar na comissão do impeachment na sexta-feira. Os decretos e as chamadas pedaladas embasaram o pedido de afastamento de Dilma Rousseff. A perícia foi pedida pela defesa da petista. Na avaliação dos 3 peritos do Senado, os decretos foram incompatíveis com a meta fiscal vigente na época e deveriam ter tido autorização do Congresso Nacional. Eles identificaram a ação de Dilma na edição destes decretos. O que foi verificado a partir dos elementos que estão nos autos é que ela é autora dos decretos, né? A autoria dos decretos ela é incontroversa. Já sobre as chamadas pedaladas fiscais, segundo a perícia, não foi identificada uma ação direta de Dilma da decisão de atrasar os pagamentos da União para bancos públicos. Hoje, a comissão do impeachment ouviu o ex-ministro Patrus Ananias. Segundo ele, Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Muitas vezes nós temos que fazer escolhas entre muitas inadimplências. E às vezes eu entendo que é melhor nós resgatarmos a responsabilidade de uma dívida social histórica e garantirmos a vida das pessoas, a dignidade, do que eventualmente ficarmos com a dívida um pouquinho, em alguns dias, com bancos e outros espaços que podem esperar mais do que as pessoas e famílias pobres. A fase de depoimentos termina na quarta-feira. Dilma poderá falar na comissão no dia 6 de julho. Ela não é obrigada a comparecer. Poderá ser representada pelo advogado e ex-ministro José Eduardo Cardoso. Em uma entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, a presidente afastada Dilma Rousseff falou sobre a perícia do Senado. Dilma não comentou o fato dos peritos terem afirmado que ela foi a autora dos decretos de crédito suplementar sem a autorização do Congresso. Pelo contrário, disse que a perícia não constatou nenhuma participação dolosa de sua parte. Dilma comemorou a constatação dos peritos de que ela não teve participação direta nas pedaladas fiscais. Ela voltou a dizer que as acusações não caracterizam crime e que o processo de impeachment não tem base legal. E o resultado da perícia do Senado repercutiu entre os senadores governistas e da oposição. A perícia é um golpe fatal na defesa da presidente, porque foi uma peça solicitada pela própria defesa e que reforma
que reafirma e confirma todas as acusações. Nós temos dito o tempo inteiro que não há qualquer tipo de participação da Presidenta da República no que diz respeito a esse contrato de prestação de serviço entre o Banco do Brasil e a União para o pagamento das subvenções do Plano Safra. A perícia confirmou esse nosso ponto de vista. E, por outro lado, a perícia diminuiu ainda mais o número de decretos que poderiam ser imputados à presidenta como tendo trazido algum tipo de mudança na meta fiscal daquele ano. Um apagão de energia elétrica em Brasília atingiu edifícios da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes. A comissão do impeachment no Senado teve de encerrar as atividades do dia mais cedo. Os senadores tinham começado a ouvir a segunda testemunha de defesa de Dilma no dia, a ex-presidente da Caixa Econômica, Maria Fernanda Ramos Coelho. 2 depoimentos foram adiados para amanhã. O apagão foi provocado por um incêndio na subestação Brasília Central. A energia já foi restabelecida. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o pecuarista e amigo de Lula, José Carlos Bunlai, fazem acariação por videoconferência com o juiz Sérgio Moro. O processo trata do empréstimo de 12 milhões de reais do Banco Chain ao PT. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, o valor nunca chegou a ser pago e teria sido compensado por meio de contratação da Chain pela Petrobras para operar um navio-sonda. Para os investigadores, metade deste valor, 6 milhões de reais, teria sido destinado ao empresário de Santo André, Ronan Maria Pinto, preso em Curitiba, para adquirir o jornal Diário do Grande ABC e evitar a veiculação de notícias sobre a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT. Em depoimento à Justiça, Bunlai afirmou que Delúbio participou de uma reunião que tratou do caso em 2004, mas Delúbio nega. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, disse que a ação da Polícia Federal, que prendeu o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, teve a intenção de constranger. A senadora fez um discurso no plenário do Senado. Foi a primeira manifestação pública dela após a prisão de Paulo Bernardo na última quinta-feira. O cerco policial por terra e ar de nossa casa e a ordem judicial para entrar em nosso apartamento teve a clara intenção de constranger, não só a mim, mas a todos os moradores, como se a intenção principal fosse mostrar sua onipotência contra cidadãos desarmados. O fato de ver meu nome associado a uma investigação sobre irregularidades e corrupção é uma ironia cruel, que me causa imensa dor e enorme pesar. Desde a deflagração da operação, Gleisi não aparecia no Congresso. Ela chegou a faltar às sessões na comissão do impeachment, onde faz ferrenha defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. O marido dela, Paulo Bernardo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, está preso na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Ele é acusado de ter se beneficiado da contratação da empresa Consiste. Segundo as investigações, o esquema teria desviado cerca de 100 milhões de reais de funcionários públicos que fizeram empréstimos consignados. O escritório de advocacia de Guilherme Gonçalves, ligado ao ex-ministro, recebeu mais de 7 milhões de reais de 2010 a 2015 em decorrência do esquema. Para a Polícia Federal e para o Ministério Público, o dinheiro era propina e era destinado a Paulo Bernardo. Guilherme Gonçalves foi ouvido hoje na Justiça Federal. Ele foi preso ontem ao desembarcar no Brasil quando voltava de Portugal. Ele trabalhou nas campanhas da senadora Gleisi Hoffmann e seria o elo de Paulo Bernardo no esquema de corrupção. Hoje, a Justiça Federal manteve o ex-ministro Paulo Bernardo preso. A decisão foi tomada após a audiência de custódia do advogado Guilherme Gonçalves. Segundo o procurador Rodrigo de Grandes, os 10 presos que estão em São Paulo continuarão detidos na sede da Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste da capital, onde deverão ser ouvidos até o fim desta semana. De Grandes disse ainda que o Ministério Público tem vários elementos para acusar os investigados. Bem, agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. No Paraná, juízes e promotores movem 41 ações contra 5 jornalistas da Gazeta do Povo, ações em comarcas e cidades diferentes. 5 profissionais do jornal estão vivendo na estrada, já viajaram mais de 9 mil quilômetros.
Tudo isso porque tiveram a ousadia de escrever sobre salários de juízes e promotores, que estariam acima do teto constitucional de R$ 39 mil ao mês. Revelaram os jornalistas. Tais salários no Paraná estariam, em média, acima de R$ 500 mil ao ano. Associações de jornalistas e de seus patrões já criticaram as ações dos juízes e promotores. Na prática, a resposta foi silêncio e mais ações contra os processados. Agora é a ministra do Supremo Tribunal, Carmen Lúcia, quem critica. Disse: o que foi publicado não era proibido. Os tribunais têm que ter transparência. E disse ainda: é mais grave porque é como se estivesse tentando criar um direito à privacidade onde o dever é dar publicidade. No clima da investigação de corruptos, que tudo podiam, há uma imensa e perigosa distorção se alastrando, a de que juízes, promotores e policiais podem tudo. Não, eles não podem tudo, eles só podem o que a lei permite. Fundamental a lei avançar e prevalecer, mas sem esquecer a duríssima realidade que tem a ver também com fracassos, atrasos do aparelho judicial. Sem esquecer que 41% dos 622 mil presos do Brasil nem foram julgados e não têm condenação. Ao mesmo tempo, o Brasil tem quase 60 mil homicídios ao ano e nem 8% dos assassinos são presos e punidos. É saudável não esquecer a realidade em meio ao foguetório e o oba-oba de ocasião. Boa noite. Em Brasília, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse em seminário que a Operação Lava Jato, por si só, não vai salvar o Brasil. Ele defendeu a mobilização social para combater a corrupção e acabar com a impunidade no país. Rodrigo Janot afirmou ainda que o Ministério Público não se sujeitará à condescendência criminosa em favor de uma pseudo-estabilidade destinada a poucos. Falar agora de economia. De acordo com o Banco Central, os juros do cartão de crédito voltaram a subir. Os juros cobrados no chamado rotativo, que é quando o cliente paga a parcela mínima, bateram mais um recorde em maio, na comparação com o mês anterior. Os números chegaram a impressionantes 471,3% ao ano. Essa é a modalidade de crédito mais cara do mercado. E os juros do cheque especial também não ficaram atrás. Em maio, eles atingiram 311,3% também ao ano. É a maior taxa em 22 anos, quando o Banco Central começou a série histórica. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Essa alta dos juros das linhas de crédito mais caras não é novidade. É o que o mercado faz quando cresce o risco de inadimplência. Risco que vem das dificuldades que o consumidor vem enfrentando, como a inflação ainda alta, reajustes salariais que para boa parte das categorias sequer repõem as perdas inflacionárias e o desemprego. Com isso, os juros podem bater novos recordes. O consumidor é que deve fugir o máximo que puder dessas linhas. Tem opções mais baratas, como o consignado, com taxa média em 29,6%. Para quem não tem como pegar um outro empréstimo, os cartões oferecem o parcelamento. Os juros são altos, mas podem ser a metade ou até menos do cobrado no rotativo e com parcelas fixas. O problema é que, nesse caso, o cartão costuma ficar bloqueado e muita gente não quer ficar sem esse crédito, mesmo com a possibilidade de a dívida não parar de crescer. Mas é bom considerar que o pior, em termos de planejamento financeiro, é demorar demais para começar a fazer um ajuste. Isso não dá certo nas finanças pessoais, nas das empresas, nem do governo. Basta ver a crise que estamos enfrentando por causa da irresponsabilidade na gestão das finanças públicas. Detalhe, com a inflação rodando acima do esperado, fica mais difícil o Banco Central cortar os juros básicos, o que poderia ajudar a dar uma freada nas taxas para os consumidores. O mercado, segundo o relatório Focus do Banco Central, aumentou a previsão de inflação deste ano para 7,29% e por isso vê a taxa básica hoje em 14,25%, caindo no máximo para 13,25%. Só que, independentemente disso, a tendência é de os juros para os consumidores subirem ainda mais, por mais absurdo que isso pareça. Eu volto na quinta. Até lá.
Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite e ótima semana para você. Muito obrigado. Para você também, Lu. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela sua companhia também, Lu. E quero que vocês tenham uma boa semana, uma ótima noite e fiquem agora com Cidade Ocupada com o Fred Melo Paiva. A gente se vê amanhã. Até lá. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora, Cidade Ocupada.